Então, a apresentação do professor Alessandro Gonçalves é bastante enriquecedora aí também sobre excelência no monitoramento. Obrigado, Alessandro. Obrigado, Ronaldo. Obrigado a cada um. É a primeira tecnologia para não atrasar o almoço. Pois é. Aqui é muita coisa para falar em meia hora, mas vamos lá que dá certo sempre. Aí, Ronaldo, dica para controlar o tempo. Então vamos lá. A ideia aqui é falar sobre a excelência, o Centro de Excelência em Monitoramento de Atletas. E eu quero contar como é que começou essa história toda. Alguns devem acompanhar o Cifute, no Corinthians, que é o Centro de Inteligência do Futebol. Só que o Cifute, até ele chegar ao que ele é hoje, muita coisa aconteceu. E eu vou focar exatamente nisso rapidinho, só para entender onde é que começou essa história. Eu tive duas passagens pelo Corinthians. Uma primeira de 12 anos dentro do futebol. Passei pelo Santo André Gestão, que foi a empresa que administrava o futebol do Santo André. E depois passei pelo Corinthians novamente. Mas isso que eu vou contar agora está focado exatamente naquela primeira parte, do zero até aparecer alguma coisa. Vocês vão entender o que é o zero. O zero é abaixo de zero. Se a gente vai falar de excelência, fiz questão de trazer isso daqui. É importante ressaltar que isso, na verdade, faz parte dos programas de excelência em gestão. E nenhum clube do Brasil está nem perto de chegar no menor nível desse gráfico. Mas eu acabei trazendo porque eu uso a minha briga no futebol, a minha briga entre aspas, é exatamente a adoção desse modelo. Inclusive, essa última palestra foi sensacional porque vai levando a esse caminho. E quando você quer sair do zero, quando você quer sair do nada, para buscar excelência, você tem um grande passo ali daquele ruim para o bom, em que você tem muito tempo, muito esforço, até começar a fazer com que as coisas comecem a se movimentar. E lá em cima, novamente, depois, quando você estiver num bom, para você ir para o excelente, existe também um grande esforço. E muita gente fica no bom. Muita gente acaba se contentando, e é por isso que a gente tem boas empresas, por isso que a gente tem boas escolas, porque é difícil sair do bom para o excelente. Mas vamos lá. Como eu falei, a gente vai falar aqui desse comecinho que foi do nada, que é onde, inclusive, grande maioria dos clubes de futebol estão até hoje. Essa história toda começou ali na pequena e pacata cidade de São José dos Campos, né? Não tão pequena, não tão pacata assim. Um dia eu recebi uma ligação por lá, se eu queria participar de uma entrevista para informatizar o futebol do Corinthians, e eu não entendia nada de futebol. Nada é nada. Eu sabia que tinha a bola, eu não sabia nem que eram, de repente, 11 jogadores, eu não sabia nada. Sabe quantas vezes eu tinha ido num jogo de futebol? Acho que eu não tinha nem passado num bairro em que tinha um estádio. Na televisão, talvez o Ronaldo não saiba disso, na televisão eu tinha visto um único jogo na vida, e eu não fui ver o jogo, eu fui ver, uma pessoa me convidou para ver outra coisa, estava passando o jogo Palmeiras e Corinthians, coincidentemente, Paulista de 95, a final. Foi o primeiro e único jogo que eu havia visto. Isso foi em 96. Dia 13 de maio de 96, eu começo. Aí, naturalmente, eu vim, fiz uma entrevista, eu era programador desde os 12 anos de idade, foi um processo de seleção por uma empresa, concorrendo com algumas pessoas. E, no final das contas, eu acabei chegando exatamente nesse salão de aquecimento, que, para quem lembra, para quem conheceu o Parque São Jorge até 2000, isso aqui foi até 2007, 2008, por aí, ele era exatamente desse jeito. O mesmo centro de treinamento, que nem podia se chamar de centro de treinamento, em que treinava Carlitos Teves, Mascherano, mas todos os outros atletas até aquela época. O Marcelinho lá atrás, e depois voltou, foi para a Espanha, voltou. Né? Trabalhei com 200 e poucos atletas aqui. Mas esse era o futebol do Corinthians. Saindo ali pela direita, havia um salão de... Esse é o salão de aquecimento, ali havia uma academia. Depois da academia, um banheiro, que é esse banheiro que está aqui. Só que aqui ele já está reformado. E quando eu entrei lá, a minha primeira sala era nesse banheiro. Aqui tinha uns destroços, podemos colocar assim. Isso aqui não era reformado ainda. Isso aqui foi 2 anos depois que eu tirei a foto. E ali tinha um buraco. Juro para vocês que era assim, um buraco. Aí no buraco tinha a minha sala. Uma sala com teto preto para projeção, que ia ser feita algum dia. Então eu era o cara que chegava no futebol de manhã, entrava naquele salão, entrava no banheiro abandonado e ia para o buraco. E tem um detalhe nisso. Vamos lá, já vou voltar nele para fazer mais sentido. O cara que me chamou era um superintendente de futebol, Ângelo Macariello.
E, como eu falei, eu não sabia nada de futebol, eu não sabia nada. Eu cheguei ali, e agora? O que eu vou fazer? Né? A primeira coisa boa foi o seguinte, eu vi que não tinha controle nenhum. Nenhum era. O clube não sabia quais eram os jogadores se não fosse pela cabeça de alguém. Lógico que é fácil. Olha no jornal, é fácil. Futebol profissional tem 30 atletas, todo mundo lembra. Mas não existia nada documentado. Jogo, sabe como era? Eu atendia telefone de vez em quando, um torcedor perguntando quanto foi um Ponte Preta e Corinthians em tal ano. A gente ia na banca comprar o Almanac Abril para ver quanto é que foi. Porque o clube não tinha isso, nem no papel. Se tinha, a gente não sabia. Tinha, provavelmente, assessor de imprensa, tinha, mas ficava na mão dele. O assessor de imprensa foi embora e não tinha mais nada. Enfim. E aí eu comecei a aprender as primeiras coisas do futebol. E as primeiras coisas vieram com... Primeiro, tentando entender como é que tudo aquilo funcionava. Como é que funcionava ou não funcionava na minha cabeça. E eu tive uma super sorte, que era a minha história passada de não saber como era futebol. Eu não lia sobre futebol, não acompanhava futebol, e eu não sabia que futebol era bagunçado. Juro para vocês que eu não sabia. Então, quando eu cheguei lá, eu achei, nossa, o Corinthians é muito bagunçado, eu preciso arrumar isso. Né? Da minha parte, eu preciso arrumar. E aí eu comecei a fazer tudo o que eu podia ali. Mas antes disso, primeira semana, talvez segunda semana, não me lembro exatamente, um jogo em Quito. Talvez alguém aqui lembre disso. O avião do Corinthians foi tentar subir, não conseguiu. Ele não conseguiu decolar, bateu no muro, ainda bem que ele nem chegou a sair do chão. Essa foi a minha primeira semana no futebol. Então eu comecei a aprender a primeira coisa ali, né? Crise. O que acontecia sempre no futebol. A primeira das sei lá quantas crises que eu vivi. E aí, logo depois disso, eu acho que uma semana, 2 semanas depois, esse jogo deve ter sido contra o Emelec, foi jogar contra o Grêmio em Porto Alegre, perdeu e foi desclassificado na Libertadores. E aí o cara que havia me chamado, que é o cara que tinha a ideia de vamos informatizar o futebol, vou contratar alguém, quando ele me chamou, contratou a empresa para me chamar, esse cara foi demitido no jogo do Grêmio, uns 10 dias depois que eu cheguei. E aí o cara, que era do banheiro, ia para o banheiro abandonado. Agora já não tinha um chefe, ninguém sabia o que eu fazia lá dentro, ninguém sabia. Eu fico pensando o que eles achavam, né? O cara, 8 da manhã, ele entra, vai para o banheiro abandonado, 6 horas da tarde ele sai, todo dia. O que esse cara está criando? Mas aí veio Nelsinho Batista. Eu entrei com o Eduardo Amorim, depois Espinosa, mas para eles eu era só o cara do banheiro abandonado, ninguém nunca falou comigo, eu não conhecia quase ninguém. E eu comecei a, como eu falei, eu tive a sorte de ter um ambiente tão bagunçado que qualquer coisa que eu começasse a organizar trazia algo de bom. E aí não fazia tanta diferença eu não entender nada. Só que eu também não perguntava, porque também eles iam me demitir se eu perguntasse. Né? Pô, o cara não sabe nada. Meus primeiros relatórios eram em ordem alfabética, todos os jogos. Porque eu não sabia que vinha ali o goleiro, o lateral direito, o zagueiro, não tinha nem ideia disso. Era tudo em ordem alfabética. Né? Isso era o que eu sabia. Mas aí veio o Nelsinho Batista, 97, eu entrei em maio de 96. Então foram esses meses organizando o básico. Jogadores, campeonatos. Eu comecei a pensar, tem que ter, no mínimo, um banco de dados com os jogadores. O jogador, o que ele faz? Ele treina, então vamos controlar os treinos. Ele joga, vamos controlar os jogos. Então, o jogo tem arbitragem, tem cartão, tem um campeonato em cima disso, que gera classificação. Então, nesse primeiro ano, foi sendo gerado bancos de dados. Na verdade, eu fui transformando todos os dados que eram gerados, jogando para um banco de dados. Eu mesmo digitava, na época, eu desenvolvia, digitava, e interligando essas coisas todas. E aí, Nelsinho Batista chegou, Wilson Macarrão era um goleiro que estava terminando a sua carreira e passando para auxiliar técnico. E aí, Flávio Trevisan, preparador físico, esses 3 foram os primeiros que viram ali, opa, esse cara do banheiro pode nos ajudar. E aí eles me chamaram e começamos a falar. E aí o Nelsinho começou a me pedir, puxa, dá para controlar também quantos passes certos, passes errados, dá para a gente monitorar isso de alguma maneira? O Wilson te ajuda, ele marca no papel, depois você passa para o computador. E começaram os primeiros sistemas, o primeiro, na verdade, de scout lá dentro. Isso lá em 96, e como falei, não tinha organização, não tinha informação, não tinha integração e não tinha resultado. Né? O time quase caiu em 97. Para quem lembra, foi um gol do Célio Silva no último jogo que salvou. Não tinha dinheiro para nada. E aí esse foi o primeiro sistema que até hoje é usado. Esse é o primeiro sistema, como eu falei ali, tem laser aqui? Tem.
né, o controle dos atletas, os jogos, e isso foi crescendo ao longo do tempo. Eu fui conhecendo as pessoas, eu fui sendo reconhecido também lá dentro, e isso começou a expandir, principalmente, e aí eu falo principalmente quando chegaram os parceiros, e o primeiro dos parceiros foi a Rix Music. Pelo seguinte, até chegar um parceiro, eu não tinha investimento algum, mas nenhum, para investir em software. Isso aqui foi feito no Axis, porque a gente tinha Office, já estava lá dentro, não tinha dinheiro para nada. E quando eu falava em investimento, o que eu ouvia era o seguinte: olha, se eu tiver que investir nisso, a gente compra um lateral para a base. Software não faz gol, tecnologia não faz gol. Eu ouvi isso a vida toda. Lembrando agora de uma frase que eu já ouvi lá dentro, marcante, nunca na vida eu vou esquecer. Alessandro, seu trabalho é prejudicial para o futebol, porque você controla demais as coisas. Essa é inesquecível. Mas, enfim, né? Ok, eu aprendi a ouvir e ignorar algumas das coisas. Então, esse foi o primeiro dos softwares. Nasceu lá em 96 para 97. Ele é usado até hoje, naturalmente. Ele foi crescendo ao longo do tempo. Eu fiquei 12 anos lá dentro. E nesses 12 anos, olha que interessante, trabalhei com 25 técnicos. Né? Olha como era o futebol. Todo mundo acompanhou isso. Hoje, felizmente, isso está melhor. Então, foram 25 técnicos. Não tinha continuidade de nada. Aproximadamente uns 15 diretores ou gerentes. Então, as pessoas iam sendo trocadas o tempo todo. E algumas, naturalmente, gostavam demais disso, outras detestavam, outras gostavam da informação, mas não da tecnologia. Mas teve algo muito bom. Cada um que passava por lá, vou dar até pegar um exemplo. Bom, exemplos ótimos: Vanderlei Luxemburgo, Parreira, Oswaldo, Tite na primeira passagem. Caras excelentes, cada um dando uma dica, uma ideia. Alessandro, coloca isso no relatório, será que dá para fazer isso? Se a gente tiver uma tela para colocar tal informação. E, naturalmente, eu fui aprendendo sobre futebol nessa época. Mas até o Leão, por exemplo, o Leão, que é um técnico que eu já sabia que ele detestava isso. É o que todo mundo me falava: Alessandro, você está ferrado, o Leão detesta a tecnologia. Lembro, acho que 16 de agosto de 2006, saí de lá às 3 da manhã, porque eu pensei, o Leão não gosta da tecnologia, mas ele gosta de informação. Então eu vou gerar para ele um relatório do time, em que um dia ele vai ter um perfil do elenco, que ele nunca viu em lugar nenhum. Fernando Leão é um grande amigo meu hoje, que é o sobrinho dele, era preparador físico, ele me fala exatamente isso: Alessandro, a gente passou por Arábia, sei lá onde, não sei se Japão, vários clubes do Brasil, eu nunca tive uma informação tão objetiva, detalhada. Então, ele podia não gostar da tecnologia, mas ele gostava da informação. Lógico que ele queria saber ali de um jeito objetivo, de um jeito rápido, como conhecer o time, faz diferença para ele. E de lá, na verdade, foram sendo gerados. Essa é uma tela, por exemplo, essa é voltada para um gestor de futebol. E foram várias. Eu trouxe talvez 5, 6 de 100 e poucas, 5, 6 relatórios de 200 e poucos. Isso daqui é um gestor passando o mouse. Lembrando, isso aqui é uma tecnologia ultrapassada, antiga, que é usado até hoje, que a maioria absoluta dos clubes não tem. Então, tecnologia não faz diferença alguma. O que importa é como é que os dados estão estruturados por trás, como é que os processos acontecem para gerar essa informação, como é que as pessoas estão ligadas nesse processo todo. Aqui, as primeiras telas, essa tela é de 97. Como é que são controlados os jogos, dentro de cada um. Na verdade, um clique em cada um começa a me abrir. Então, esse atleta, quem ele é, quais são os contratos, de um jogo vai para um campeonato, premiação, preparação física e tudo mais. E o que eu quero mostrar aqui é o seguinte. Né? Como eu falei, eu não tinha dinheiro, eu não tinha apoio. Eu tive apoio ali do Nelsinho, depois foi embora. Depois eu tive o Vanderlei Luxemburgo, que, inclusive, ensinou muito a usar não só a tecnologia, mas a comunicação com o atleta, e a gente começou a expandir esse trabalho. Não é mais só a tecnologia, não é só controle, é como você comunica com o atleta. Eu aprendi muito com ele na vida. Eu, com 22 anos trabalhando lá, com um cara que era extremamente exigente, mas super competente ali naquela época, naquele trabalho, no que ele fazia, mostrando que era essencial que a comunicação acontecesse de uma maneira extremamente efetiva o tempo todo, entre a comissão técnica, o grupo de apoio, o atleta e tudo mais. Mas isso demonstra, né, as mesmas coisas, as mesmas informações, de repente os mesmos quadros, os mesmos dados,
colocados de uma outra maneira, como isso representa ou fica, ou transforma uma empresa, né? Como isso fica muito melhor. E aí eu fui fazendo questão de cada vez mais, lembrando, não tinha internet na época, a internet tinha, estava começando a internet no Brasil. Eu não tinha rede no Corinthians. Um dos pontos, acabei de comentar sobre Hicks Mills, e um dos pontos ótimos da Hicks, a Hicks foi a primeira que viu, Alessandro, como é que você trabalha? Com 15 computadores, era mais ou menos isso que a gente tinha, sem rede. Sabe como eu fazia? Zip Drive, que era um drive grandão, eu era a rede. Eu era o garoto que saía ali, já não era o banheiro abandonado, já tinha me trazido para uma salinha melhor. Saía para levar aquele zip drive para trocar a informação de um lugar para o outro. A Hicks foi a que viu, precisa ter uma rede. Pois é o que eu já falo e escuto que é melhor contratar um lateral, um zagueiro para a base. Os dois parceiros, só para não deixar de mencionar, a época da MSI também, que muita coisa saiu em jornal e tudo mais, ali o que eu via, nesse sentido de organização, valorização de um trabalho voltado à gestão, voltado a controle, sempre, tanto com o Hicks como com o MSI, era incomparável ao Corinthians só. O Corinthians nunca deu apoio, lógico que teve momentos de exceção, vamos colocar assim, mas nunca houve um apoio de cima para que isso acontecesse. Isso era um trabalho sempre de pessoas ali em um ponto ou outro. Eu vou até chegar nisso daqui a pouquinho para falar um pouco mais sobre como a gente conseguiu vencer isso. E começamos a criar, então, vários relatórios com essa ideia, informação em 5 segundos. Uma das coisas que eu aprendi no futebol não complica. O cara ele tem que fazer o time jogar, tem que fazer gol, ganhar campeonato, não tem que ter complicação. Quantas vezes eu e o fisiologista, na época, a gente criou relatórios mirabolantes, criamos avaliações mirabolantes, e a gente percebeu depois que o nosso maior trabalho era simplificar tudo isso. A gente passou semanas simplificando as coisas. Então, o que eu mais aprendi, uma das coisas mais importantes é que mantenha as coisas simples, faz o que é importante, quais são as coisas essenciais, e mantenha-as de um jeito fácil de ser obtidas, de serem imputadas, né, ou pegar a informação e colocar no sistema. Esse foi um exemplo de um relatório, de uma ideia de um dia que a gente viu alguma coisa no jornal, e vamos marcar onde a bola está entrando para cada gol sofrido ou realizado. O que é legal disso hoje? Talvez aqui não faça tanto sentido, mas se você chegar lá hoje, pensando que são 21 anos de informação, para a maioria das informações, pelo menos 15 anos. Eu quero saber agora, de 2000 até 2017, de 96, quando começou, 97 até 2007, 10 anos, ou 2007 até 2017. Quando você consegue ter, em alguns segundos, 10 anos de informação, 5 anos, ou até, às vezes, uma semana, isso faz muita diferença. E essa é a base do que é hoje o Cifute. O Cifute é isso, hoje focado em desempenho, dentro de campo. Eu fui um cara sempre muito mais focado no fora de campo, em organizar as coisas do que acontecia fora de campo. Esse exemplo, custo do time, na verdade, a cada jogo, quanto custa, qual é o valor total, né, do time, quanto custa o time que está indo para o jogo, em azul, o time que está no DM, olha que interessante, o time no DM exatamente custando a mesma coisa do que o time em campo. Isso serve para demonstrar, muitas vezes, servia para demonstrar se houve um bom planejamento, se tem alguma coisa a ser consertada ou não. Naturalmente, em alguns momentos não foi nada usado, trocava por um diretor, por um técnico que não gostava, depois voltava, e aí se usava muito, e aí foram várias. 97, dos primeiros controles com o fisiologista. Como eu falei, comecei a conhecer as pessoas, depois de ter sido tirado do banheiro ali, e comecei a conversar. O que você faz? Qual informação é importante? Então, fisiologista. Nesse caso, não é fisiologista, é fisioterapeuta. O advogado entrou com o atleta quando foi contratado, uma única vez, o médico já sabe que ele foi contratado, o fisioterapeuta já tem a informação para entrar com o tratamento que ele está fazendo, com o que estiver acontecendo e tudo mais. Então, isso aqui é um dos vários da fisioterapia. Uma ficha de jogo, na verdade, uma ficha do atleta trazendo informação de vários locais. Essa ficha tem mais de 10 anos, extremamente útil até hoje. Lógico que tem outros contratuais e tem várias, pelo menos 200. Isso aqui não tem nada a ver com informação, como eu estou colocando aqui. Não tem nada a ver. Tem a ver com vontade de fazer, com vontade de estruturar
E essa foi a grande dificuldade, muitas vezes. Eu acabei passando por algumas situações bastante complicadas. Eu saí do Corinthians em 2008, depois, quando fui para o Santo André, depois voltei, mas eu não sei como não saí outras vezes. Eu acho que é porque eu sou tranquilo, quietinho, senão eu teria saído outras vezes e nada disso teria acontecido, garanto. Esse é um relatório de treinamento. Esse foi bem interessante. Isso foi um controle de treinamento quando a gente percebeu que a gente não sabia o que acontecia ao longo do tempo com cada atleta. Sabia no jogo, o jogo é fácil, o jogo joga 2 vezes por semana, está lá, jogou 90 minutos, 45 e tudo mais. Então vamos criar alguma coisa fácil. Criamos algo realmente básico, mas realmente básico. Usando lá o Axis, estruturei um banco de dados bem simples, pensando no essencial, e está lá. Isso aqui também é usado até hoje, já foi usado inclusive em vários times, porque quem passava por lá levava, o preparador físico vai levando para ele. E ele dá uma informação muito completa de um treino. Eu quero pegar um treino aqui, eu até peguei para imprimir. 21/3/2000. Quer dizer, em 3 segundos eu tive aqui, olha, o Batata estava treinando, o Gil, por exemplo, estava no treinamento especial com a equipe de júniores, o Fernando Baiano voltou a sentir o pé, e logicamente essa informação está ligada lá com a fisioterapia do anterior. Mas isso aqui é extremamente simples. Ele foi montado em 1 semana, 10 dias, para resolver um problema específico. Daqui a pouco vocês vão ver onde isso vai chegar. Como eu falei agora há pouco, dificilmente ou raramente a gente tinha apoio. E a gente, porque um fisioterapeuta que às vezes comprava a ideia, acabava sendo uma pessoa que me apoiava, mas era um cara pequeno no futebol. Um fisiologista sempre apoiou muito, eles sempre gostaram muito disso. Às vezes passava um médico ou outro. Mas o ideal é que essa história toda começasse como o chuveiro, viesse do presidente. Eu desconfio que nunca soube que isso existe. Juro para vocês. Nenhum deles. Talvez saiba por ouvir falar, mas nunca tocamos no assunto. Alguns diretores de futebol sabiam e a gente conversava muito. Alguns nunca souberam de nada. Então eu até me considero rei do bidê, porque eu não tinha o meu sonho, que era ter aquele apoio de cima, mas eu aprendi, porque saber, eu vou fazer do jeito que dá, e naturalmente, às vezes eu tinha que dar uns passos para trás, muitas vezes, eu tenho que parar, essa ideia não foi aceita, eu não vou fazer. Algumas vezes eu percebia que, pô, se isso é bom para o clube, eu vou pedir autorização, eles não vão me autorizar. Eu não vou pedir autorização, eu vou fazer. Então, algumas vezes foram feitas dessa forma. Algumas vezes a gente fazia quando envolvia pouco dinheiro com dinheiro nosso. Eu, fisiologista, alguém que estava ali, às vezes era uma coisinha tão básica, comprar um scanner, comprar um mouse, que daqui a pouquinho vocês vão ver por que a gente comprava mouses e mouses. Então, muito disso foi feito nessa estratégia do bidê, né? Vai de baixo para cima. E vai, alguém gosta, alguém não gosta, e a coisa toda foi evoluindo. Aqui entra o mouse, por exemplo. Sabe o que era isso? Só que era avaliação, isso aqui deve ter sido 98, Pepsi ali na camisa, por aí. Só que era avaliação de velocidade, a gente não tinha grana, e na época era até mais caro e mais difícil conseguir os equipamentos. Então vamos criar uns sensores para medir velocidade e aceleração de atletas. Não tem dinheiro, vamos fazer como? Está vendo que isso aqui tem fio? Isso aqui é um botão de mouse, a gente comprava mouses e cortava. Sabe o clique do mouse? O clique do mouse a gente colocava dentro do sensor. Então, era como se tivesse alguém clicando quando o jogador passava. Um amigo nosso criou para a gente o sensorzinho, e foi o que a gente fez. Era maravilhoso, funcionava, resolvia o problema. Era só fazer o cálculo ali de quanto tempo demorava, né, do primeiro sensor aqui da saída, depois tinha mais uns 3 ou 4 ao longo do campo, e resolvia o que a gente precisava. Mas dá para ver que era na raça, né, era do jeito que dava, era fazer sem desculpa, não tem mimimi, vamos fazer acontecer. E era trabalhando, muitas vezes, até noite, final de semana, mas era um negócio legal de fazer, porque a gente via resultado. Hoje, se a gente for olhar lá, isso seria o equivalente do Cifut na fisiologia. Esse é o Lab R9. Né? Tem milhões aqui em investimento, isso está melhorando cada vez mais, mas tem pessoas muito competentes ali fazendo. Isso aqui, o Bruno Maziotti, o Luciano Rosa, que cuidam desse departamento. É sensacional o que eles fazem por aqui. Era exatamente esse nosso departamento do botãozinho do mouse, que eu nem sei se eles sabem dessa história, eu preciso contar para eles. E aqui, e aí disso tudo, depois de um bom tempo, isso começou em 2008, mais ou menos, nasceu um departamento. Lembrando que no meio dessa história toda, eu comecei sozinho, eu era o cara que criava software, controlava, cuidava da comunicação, colocava quadros nas paredes,
Comecei a entender, inclusive, a diferença que fazia você colocar os quadros extremamente retos, com um padrão no logo, coisa que eu vejo hoje times de futebol sofrendo com isso, porque cada um coloca de um jeito, um logo de um jeito, um logo de outro jeito. Aí o que acontece é o seguinte, o jogador chega ali e ele acha que tudo pode ser feito de qualquer jeito, porque ele vê que no básico é de qualquer jeito. Isso eu aprendi com os técnicos que me mostravam lá atrás. É para buscar a excelência nos detalhes. Então, né, chegou para trabalhar comigo em 99 ou 2000, por aí, o Fernando Lázaro. Para quem conhece, hoje ele é o cara que está com o Tite na seleção. E ele é um cara que gostava muito mais de futebol, filho do Zé Maria, inclusive. Então eu deixei ele cuidando de tudo que estava relacionado ao dentro de campo, né, e eu cuidando do que acontecia fora de campo, porque eu gosto muito mais do fora de campo. E dele nasceu, quando chegou o Edu, quando chegou uma nova mentalidade, na verdade, no novo CT, aí já lá saindo para o aeroporto, né, o novo CT, surgiu o Cifute. Mas tendo essa base toda disso, tudo que aconteceu lá por trás, né, tendo essa estrutura toda já montada, aqueles sistemas servem hoje de base para o Cifute. O Cifute hoje já usa... Esse foi um programador que trabalhava comigo, um grande amigo, a gente fala muito ainda, criando um novo sistema, agora já a internet, agora a mobile, agora a gente usou aqueles, né, e busca aquilo hoje, algo que tem que ser social, tem que estar, vamos pensar em Big Data. Mas eu quero demonstrar o seguinte, porque às vezes eu falo disso e os clubes olham e falam, pô, eu não tenho recurso para fazer isso. Não tem problema, faz igual foi feito lá atrás. Aquilo é usado até hoje, aquilo funciona muito bem. Várias das soluções de lá não vieram para esse novo formato, talvez nunca venham, porque continuam funcionando. Faz com o que dá. Corta o mouse e monta o sensor, está tudo mais fácil, está tranquilo. Hoje é mais barato. Algumas outras telas. Mas eu quero dizer o seguinte, né, além da tecnologia. Isso aqui foi uma pergunta que me fizeram inúmeras vezes, principalmente quando eu cheguei na superintendência, depois de alguns anos, depois de sair e voltar. Aí passei pelo marketing, assumi a TI de todo o clube. E sempre buscavam isso, aí fui buscar, né, aí tem a ver com a última, mandei TOTOS para o Corinthians, arranjei uma super dor de cabeça, né, porque eu quis colocar controle em todas as áreas, aí já não era só no futebol. Aquela foi a minha briga da vida lá. E adorei, compro quantas forem necessárias para a gente chegar no que a gente precisa. Mas muitas vezes quiseram perguntar, né, e aí, o Palmeiras que está fazendo, São Paulo que está fazendo, pô, quer saber, o Palmeiras nunca foi concorrente do Corinthians e nunca vai ser. Concorrente do Corinthians é Hopi Hari, é cinema, qualquer atividade, qualquer canal que está uma televisão, na verdade uma novela que está passando no outro canal, que está fazendo o cara não assistir, esse é o concorrente. Palmeiras, São Paulo, Santos, Vasco, Flamengo, qualquer um, eles são os nossos maiores parceiros de negócios que já existiram. Só que nunca houve uma conversa entre esses times. Eu até participei de uma conversa entre os caras de tecnologia de alguns clubes, mas para vocês terem ideia, por exemplo, eu até lembro que o do Vasco foi o próprio Eurico, porque não tinha cara da tecnologia. Imagina como é que foi a minha conversa com ele. Eu não vou nem falar. Porque os clubes não têm. Agora, né, mas foi um bom exemplo, uma tentativa de se unir as pessoas, se não me engano, a iniciativa veio até do Cruzeiro na época, a gente conversar, mas eu sempre defendi muito uma conversa em todas as áreas entre os clubes, porque os clubes são parceiros de negócio e não concorrentes. Inclusive, essas soluções que eu mostrei, elas teriam surgido e evoluído de um jeito muito mais rápido, de repente muito mais barato, essas e outras, envolvendo tecnologia ou não, se os clubes se unissem para fazer. Isso aqui a gente vê o tempo todo, Estados Unidos, para não falar de outros, países que eles já nos passaram, e muito, em marketing, em faturamento, em resultado. Eu vi um time dos Estados Unidos, bom, do Flávio Augusto, é até um covardia eu citar aquele exemplo, né, quando eu vi que ele tinha mais ações de marketing no primeiro jogo dele, quando ele foi lá para Orlando City e chegou e cresceu um pouquinho, do que a soma de todos os times do Brasil no Campeonato Brasileiro. Pô, tem algo errado, né? Esse algo errado é a falta de vontade, porque não precisa de nada. A gente fazia com mouse, como dá para fazer isso aqui de outro jeito, dá para usar uma série de outras coisas, o que precisa é vontade. Então, e aí a gente vem para isso que a gente vê o tempo todo aqui, né? Não é a Netflix a culpada do problema da TV. É o jeito antigo da TV fazer as mesmas coisas.
Não é o Uber, o Airbnb em relação a taxista e hotel. É o jeito normal, tradicional do taxista fazer. Eu acabei de vir de Uber, andei de táxi essa semana e percebi como não se faz nada de diferente. O problema é fazer as coisas como os nossos avós faziam. Até coloquei isso. Esse é o grande problema. E é o grande problema dos clubes de futebol. Então, nós estamos falando aqui de algo que começou há 21 anos. Há 21 anos, sem apoio. O cara que ia apoiar foi mandado embora 10 dias depois. A gente fez do jeito que dava, conseguindo ali. Demoramos muito mais do que demoraríamos se tivesse apoio. Mas foi feito. Tem uma série de outras coisas que surgiram nesse meio, que não dá tempo de falar, que surgiram por vontade de algumas pessoas ali, estratégia do BD. Vamos fazer a gente de baixo para cima. Às vezes a gente tinha grandes problemas, às vezes tinha problemas pequenos, vão aprender a lidar com isso. Mas era muito melhor ter esse problema do que não fazer e ficar parado reclamando. Então, em qualquer lugar. Computador sempre foi fácil. Hoje em dia é muito mais fácil. Tem internet, tem iPad, tem iPhone, tem Android, tem o que tiver. O sistema é fácil. Né? O desafio está sempre nesse, de fazer com que as pessoas que pensam diferentes, e realmente as pessoas sempre pensam diferentes, fazer com que elas queiram caminhar para o mesmo objetivo. É natural que hajam divergências, é natural que a minha opinião seja uma, a do diretor, do gerente, do presidente seja outra. Agora, a gente tem que ter um único objetivo. E o que eu vejo, voltando lá atrás, a questão da gestão, eu nunca soube, nem na superintendência, estou nem falando o garoto do banheiro que não tinha que saber mesmo, mas nem na superintendência, quais eram as metas, quais eram os objetivos do clube. Como é que eu lidava com isso? Eu tinha que fazer baseado no que eu pensava. E é assim que funciona o futebol. Não é uma crítica ao Corinthians, é uma crítica ao futebol brasileiro como um todo. Coloquei isso aqui para eu não esquecer de uma coisa. Lembra aquele sistema de treinos que eu coloquei agora há pouco ali, que eu falei que a gente percebeu que não tinha monitoramento, precisava e tal? Fui dar uma outra palestra agora há um mês, e eu liguei para um amigo, para não falar a informação errada, um amigo que hoje mora na França. Ricardo, até que ano você usou aquele sistema de treinos? A resposta que ele me deu foi a seguinte: Ale, eu usei por 7 anos no Corinthians, ele era o auxiliar de preparação física na época do Nelsinho Batista, Ricardo Rosa. Ale, eu usei por 7 anos no Corinthians, aí no Santos eu usei o tempo todo quando eu fui para lá. Aí no Barcelona eu continuei usando, e no Paris Saint-Germain eu continuo usando. Ele é o que controla os treinos do Neymar. E falo para vocês que foi o dia em que eu decidi voltar a falar de futebol. Eu não vinha falando de futebol há 21 meses, 22 meses, pelo menos. Inclusive, Ronaldo, quando você me convidou, eu fiquei na dúvida, porque eu já não falava de futebol. Mas foi esse dia em que eu percebi que, caramba, aquela solução lá de 21 anos é que está hoje monitorando os treinos do Neymar. Eu preciso voltar a falar sobre isso e criar alguma coisa para ajudar os clubes de alguma maneira. Então, obrigado. Sucesso para cada um de vocês. E quem quiser a apresentação, só entrar ali no site.